Annyeonghaseyo, Yoruba, sejam bem-vindos ao Clipe em Coreia, o quadro do KyopoCast, onde a gente analisa as últimas notícias, as principais notícias sobre a Coreia que apareceram nos noticiários do Brasil e do mundo. E hoje é uma regravação, na verdade, eu tô aqui com o Gustavo e o Jai, muito obrigado pela presença de vocês. A gente tá regravando porque a gente gravou um episódio que envelheceu muito mal em muito pouco tempo, começou para ser um episódio sobre o tarifaço do Trump e as negociações da Coreia com o Trump, mas logo ele ficou desatualizado. E aí a gente está tentando gravar hoje, no sábado, dia 20 de setembro, um episódio para ir para o ar dia 22 de setembro, então ele tem 2 dias para envelhecer mal, mas a gente vai tentar então cobrir um pouco tudo, né? Antes de chamar os convidados e agradecer a presença deles, eu vou fazer uma breve leitura do que aconteceu nesses últimos meses que justifique esse episódio, tá? Para entender melhor onde estamos, vamos partir onde tudo começou e seguir uma linha do tempo que ajuda a entender como as relações entre a Coreia e os Estados Unidos ficaram tensas nos últimos meses. Tudo começa em 2 de abril de 2025, quando Donald Trump anunciou o chamado tarifaço, ou Liberation Day, né, como eles dizem lá, onde ele impõe taxas pesadas sobre praticamente todas as importações para os Estados Unidos, e a Coreia do Sul estava entre os países mais afetados. Alguns meses depois, em agosto, parecia que as coisas caminhavam bem, pois Donald Trump e o presidente coreano Lee Jae-myung, né, recém-eleito em junho, fecharam um acordo bilionário, 350 bilhões de dólares investidos nos Estados Unidos pela Coreia. Esse pacote incluía setores estratégicos como semicondutores, energia nuclear e construção naval. E foi tratado pela imprensa, né, até pela população, como uma vitória para os dois lados. Mas aí veio a virada. No dia 4 de setembro, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos fez uma mega operação no canteiro de obras da fábrica de baterias da Hyundai LG na Geórgia. Foram 475 trabalhadores presos, mais de 300 deles sul-coreanos, que já voltaram para a Coreia, e as imagens dos trabalhadores acorrentados e algemados rodaram o mundo, gerando indignação em Seul e abalando a confiança no acordo recém-anunciado. A CNN, por exemplo, em 12 de setembro, conta o drama da volta desses trabalhadores em voo fretado, e a France Press, em 15 de setembro, mostra como Donald Trump tentou amenizar o caso, dizendo que não queria afugentar investidores. Já o Korean Times, em matéria publicada em 16 de setembro, resumiu em tom direto: "Senhor Trump, peça desculpas e o problema estará resolvido." E como se não bastasse, em 19 de setembro, ontem, veio outro choque. O governo Trump anunciou uma taxa de $100 mil por ano para os vistos H-1B, que são justamente aqueles usados por profissionais estrangeiros de alta qualificação. O G1, né, publica uma matéria nesse mesmo dia que mostra como isso atinge principalmente indianos e chineses no Vale do Silício, mas que também fecha ainda mais as portas para brasileiros e outros profissionais qualificados do mundo. Então hoje o que temos é o impasse, as negociações sobre investimentos coreanos estão travadas praticamente, e segundo o Korean Times, Washington quer que a Coreia aceite termos semelhantes aos impostos ao Japão, onde os Estados Unidos ficaram com a maior parte dos seus retornos financeiros, né? Já Seul resiste, preocupado com o impacto nas reservas internacionais. Em resumo, de um lado, Trump diz que quer atrair investimentos e trabalhadores estrangeiros, e do outro lado, as ações do seu governo, como as batidas migratórias e o novo custo da H-1B, colocam em dúvida até onde vai a confiança dessa aliança econômica. Como muita coisa aconteceu em poucos dias. Muito obrigado, Gustavo, por estar aqui de volta ao Clipe em Coreia. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui novamente. A gente tem que gravar rápido e soltar rápido, porque as coisas acontecem a cada instante. É a vida de um economista, não? É bom que eu tenho trabalho, é isso que eu falo. Não reclamo que assim eu consigo exercer minha profissão, né? Você pode ser um criador de conteúdo, porque conteúdo nunca vai faltar. Exato. Que é o que você faz basicamente na Suno, sempre atualizando as pessoas com as reviravoltas que a economia traz. Eu sempre comento que julho para mim parece que foi um ano. Foi desde o Brasil com o IOF, que todo mundo sabe que aumentou, o STF estava lá com aquela reunião. Depois teve o Trump, aí teve questões com o Brasil, e assim, a gente tá nisso até hoje. E muito obrigado, Jai, também por estar aqui de novo com a gente. E até tá difícil ter que ficar lendo o noticiário coreano, o noticiário brasileiro para ficar atualizado, né? Claro.
Assim, ler noticiário, primeiro, muito obrigado pelo convite novamente, né, estar aqui, né. Ler noticiário coreano é o meu dia a dia, então é tranquilo, só que o dinamismo, né, que está acontecendo realmente é algo imprevisível. Então, tem muitas coisas que vêm acontecendo e a gente tem que acompanhar, estudar, tal, que não sou economista como o Gustavo, então eu tenho mais dificuldade para entender toda a conjuntura do tipo, Não é economista, mas escreveu um livro sobre a economia brasileira. como historiador. Em coreano, né? Inclusive, como historiadora, né? Por exemplo, você acha que dá para colocar esses últimos meses do tarifaço em quantas páginas no futuro livro sobre a história? Pelo menos 2 capítulos, Dois o mini capítulos? subcapítulo daria pra falar um pouco, narrar um pouco a história e tal, essas coisas assim. Então vamos começar pela notícia que choca. A gente já entra na parte econômica. Vamos começar pela notícia que choca, que são essa mega batida que fizeram numa fábrica da LG junto com a Hyundai, né? Eu já fiquei meio confuso por aí. Por que é uma fábrica Hyundai e LG? Eles estão fazendo fábrica juntos? Eles estão fazendo, a LG está fazendo carro, a Hyundai está fazendo celular. Que é essa fábrica? Bom, chama Mega Planta, da grupo Hyundai Motors, né? Então a Hyundai que fabrica os carros, né? Eles fizeram um joint venture junto com a LG para para fabricar as baterias. Então a LG tem várias tecnologias relacionadas à bateria. Hoje é um dos grandes produtores de bateria do mundo para os carros elétricos. E aí eles montaram essa fábrica no Georgia, né? Para abastecer aí a indústria. Então é numa mega planta, uma fábrica da Hyundai de carros e do logo uma fábrica da LG de bateria para que os carros possam, provavelmente carros elétricos, possam receber essas baterias rápido, é isso? Eu não sei exatamente como é que tá a estrutura e logística, mas acredito que é mais ou menos nessa linha, sim. Tá. Existe outras fábricas nesse estilo aqui? A gente tem no Brasil, por exemplo? Não, não. Acho que mega planta é um termo bastante não tão comum, né, que é utilizado, realmente um projeto muito grande, né? A Hyundai, se não me engano, anunciou o projeto do mega planta no início desse ano. Eles começaram esse projeto, né, para montar essa fábrica ali. A Hyundai já tem uma fábrica em Georgia, na Alabama. Alabama e Georgia, né? Então, Georgia já tem uma fábrica muito grande mesmo, tá? E aí eles montaram essa nova fábrica, planta, início desse ano. Tá. Dá para, por exemplo, comparar com Piracicaba, onde tem a fábrica da Não, Hyundai e não. tem as terceirizadas, por exemplo? Dá para falar que a LG seria uma dessas terceirizadas de bateria? Poderia falar uma terceirizada bastante qualificada e estratégico. Tá. Sim. Entendi. Então, e aí, tem essa planta que, pelo que eu entendi, não é uma fábrica já funcionando. Eles estão montando essa Isso. fábrica. E aí eles fizeram uma mega operação lá e prenderam quase 500 pessoas, entre praticamente 300 coreanos, Exato. né? Mas assim, foi uma prisão injusta? Esses coreanos estavam regularizados e eles foram presos injustamente? Ou eles realmente não estavam regularizados e Sim. os Estados Unidos fez só o papel deles? Legal. Acho que se a gente for no fato, para saber, né, o que essas 300 coreanos que estavam lá, qual visto que eles tinham? Porque a gente está falando bastante, né, tinha pessoas com ISTA, que é um visto eletrônico para você poder permanecer, o motivo de turismo ou participação de conferência de curta duração, mas também tinha alguns coreanos com visto B1, B2, que eles são de também mesma característica de curto prazo, mas te legaliza para você fazer visitas e fazer reuniões, consultorias, etc. Essas 3 modalidades, ele proíbe para você receber remuneração pela empresa americana, tá? Mas para saber exatamente desses 300 pessoas, quantos estavam ilegais ou não cumprindo o papel do próprio visto, etc., tem que acontecer uma investigação. Só que o que o governo coreano fez? O governo coreano, pela urgência e pelo tamanho do problema que aconteceu, ele acabou agilizando, né, para trazer de volta os coreanos do que esperar a que a investigação aconteça. Porque se esperasse isso, os coreanos, 300 coreanos que estão detidos, iriam continuar, acho que estão num presidiário mesmo, tá? Eles iriam continuar, não sei quantos meses, até saber tal e conseguir investigar e apurar e aí falar, opa, esses coreanos realmente estavam lá exercendo funções de trabalho ilegais e outros que estavam, né, infelizmente acabando sendo detidos, acabam sendo detidos do tipo, né?
se você, pelo noticiário coreano, dá para saber se, por exemplo, tinha kyopos americanos ilegais lá, por Parece que exemplo, tinha uma pessoa com green card. uma pessoa com green card que mesmo Isso. assim foi presa. Isso, exato. E, por exemplo, a minha dúvida é assim, esses 300 coreanos que estavam lá, a grande maioria tinha acabado de chegar da Coreia por conta desse trabalho, ou de repente eles contrataram coreanos que já estavam nos Estados Unidos de forma ilegal para ir vir trabalhar? Não, acho que todos são da Coreia, que foram para os Estados Unidos, para a fábrica, né? Muitos, né, são mão de obras qualificadas, né, para poder acelerar a produção a montagem da fábrica em si. Então, provavelmente não teve casos de coreanos que já estavam com a família nos Estados Unidos já há algum tempo de forma ilegal e acabou tendo que ir para a Coreia e a família ficou lá. Uhum. Provavelmente não é esse perfil de pessoa Sim, que exato. foi pego. Uhum. Tá. E Gustavo, assim, pelo que eu entendo, isso também faz parte de uma das políticas do Trump, desde que ele virou presidente, de reindustrializar os Estados Unidos, de recuperar a economia, porque uma das duas pautas que ele teve, uma foi a pauta das tarifas, que a gente já vai entrar, o tarifaço, mas foi uma política contra a imigração ilegal bem forte, né? Tem até rumores de que, na verdade, foi como é que fala? O objetivo de bater metas, né? Você consegue explicar pra gente, assim, por que que, de forma... Como isso poderia influenciar na economia dos Estados Unidos? Por que que pro Trump ele enxerga que deportar imigrantes ilegais vai fazer bem para os Estados Unidos? Tem bastante aspectos aí, mas é uma coisa que eu enxergo que existe um movimento no mundo, principalmente contra estrangeiros, pessoas que vieram de fora e se instalaram nos países. Isso tem na Europa, isso tem muito nos Estados Unidos, apesar de que os Estados Unidos é um país que cresceu e se desenvolveu e como se estruturou, ele nasceu como um país de imigrantes que vieram ali, principalmente da Inglaterra. E o Trump tem essa pegada de deportar imigrantes, barrar principalmente da América Latina, México principalmente com muros, isso é uma coisa que vem desde do seu primeiro mandato. Então, e hoje acho que tem uma política ainda maior contra imigrantes, utilizando a ICE, que é aqueles que a gente está vendo em vários vídeos, que começam a bater em bairros, vão nas fábricas, para entender e pegar imigrantes. Dizem que, por exemplo, você tem cotas mensais ou diárias de 3.000 detenções por dia. Se você bate isso, você ganha um bônus. Se você vira um agente de segurança da ICE, de acordo ali com uns vídeos e até currículos lá, aqueles perfis para você se candidatar, você tem uma luva, você tem incentivos para ocorrer isso, e que no fundo é uma pauta do Trump desde as eleições, porque principalmente defender o interesse dos americanos, que é o emprego. Então, se a gente olhar as eleições, sindicatos que tradicionalmente eram dos democratas, caminhoneiros, por exemplo, homens negros que eram democratas, viram seus trabalhos serem perdidos, tanto por conta da robotização, quanto por imigrantes, e aí ficaram revoltados, ficaram pé da vida e acabaram até voltando no Trump nesse discurso um pouco mais contra imigrantes. Então, é uma política que vem sendo adotada. E aí fica a dúvida, né? Isso não é positivo, porque a gente sabe muitas vezes que muitos dos trabalhos rurais e de menor qualificação são principalmente de estrangeiros nos Estados Unidos, principalmente latinos. Quando você deporta ou deixa de entrar, alguém tem que exercer essas funções, e para você atrair essas pessoas para esses tipos de trabalho, muitas vezes tem que pagar uma remuneração maior. Isso muitas vezes para as empresas não é rentável. Até teve uma discussão nos Estados Unidos que nas hortas, nas grandes lavouras, não vai ter gente suficiente para fazer colheita. Aí o Trump quis inventar um visto especial para esses trabalhadores, ou teve até senadores ou deputados norte-americanos que falavam que poderiam colocar crianças de 14 anos nessas lavouras. Queriam legalizar crianças trabalhando para americanas para colher milho, colher qualquer tipo de produto por lá. Não foi para frente, mas assim, é um problema que pode virar no mercado de trabalho, essa falta própria de estrangeiros para um ponto. O desemprego é um grande problema americano? Para alguns setores, sim. Apesar de a gente estar com um desemprego bastante baixo nos Estados Unidos em relação à média histórica,
trabalho, alguns tipos de trabalho, elas ainda precisam muito de imigrantes. O problema que até a gente fala que não é a deportação em si. O maior problema, lógico que deportação é um problema, mas o maior problema é você deixar de que as pessoas vão para os Estados Unidos. Isso vai afetar, por exemplo, empresas no Vale do Silício, que são altamente qualificadas, que poderiam para lá para gerar riqueza e inteligência para grandes empresas de tecnologia. Se você vai barrar, quem que vai fazer esse trabalho? Muitas vezes o norte-americano não tem tanta qualificação quanto o indiano, o chinês, por exemplo, que foi lá o H1, o vice que você me comentou que foi H1B. foi o principal dos indianos. E aí eu acho que esse é um ponto para finalizar. Quando você instala uma fábrica e você precisa de toda uma tecnologia e conhecimento estrangeiro para ir para lá, você vai precisar desses trabalhadores coreanos de alta qualificação para saber como vai instalar o software, como vai montar a linha de produção, a bateria, quais cabos colocar. E a partir do momento que você fala para um investidor ir para lá montar uma fábrica, mas você não tem quem montá-la de uma forma técnica, isso vai gerar um problema. Acho que a maior repercussão dessa notícia, dessa grande detenção dos trabalhadores coreanos, mais do que ligar com essa política do Trump de deportação, o link que fizeram, na verdade, que a gente fez automaticamente, é em relação às negociações que aparentemente pareciam estar indo bem entre governo coreano e governo americano sobre o tarifaço. Poucas semanas antes dessa grande batida, né, o presidente sul-coreano estava nos Estados Unidos, onde parecia que eles tinham selado um ótimo acordo e que estava tudo em paz entre Trump e Jae Myung, né? E aí essa batida pareceu que foi um balde de água fria nisso tudo, mas dá para ver assim, Jai? Você acha que foi um balde de água fria para quem achou que as negociações do tarifaço estavam indo bem, ou são coisas isoladas, uma coisa não tem nada a ver com a outra? Acho que eu imagino que são duas coisas isoladas, tá? Porque a negociação em si realmente tá bastante, muito pesado e, né, a gente tratou isso no nossa gravação que a gente acabou não conseguindo aproveitar, né? Que o governo coreano, ele começou muito atrasado a negociação, porque o governo tava sem, o governo da Coreia estava sem liderança há mais de 6 meses. Estava sem presidente Sem por presidente, causa isso. do impeachment do... Exato. E não somente sem presidente, mas também não tinha os postos mais importantes, como o primeiro-ministro, ministro de Fazenda, tal, que todos acabaram saindo na última, da última liderança, né? Indo direto, né? Qual que é o embate que está tendo sobre o acordo do tarifaço, né? Para diminuir de 25% a 15%, né? O que o Trump ainda não assinou também, né? Que o governo americano quer que a Coreia invista mais em cash, desses 350 bilhões de dólares, que representa quase mais de 80 e poucos % da reserva internacional do governo coreano, né? Então, para o governo coreano é literalmente, vou pegar todo o meu capital que eu tenho e vou colocar nos Estados Unidos nos próximos 10, 15 anos, tal. É uma decisão muito estratégica, só que não somente isso, o governo americano quer que o lucro que é incidido sobre esse fundo que vai ser montado, 90% ele seja devolvido para o governo americano. Tá. Tem um ponto muito importante também, que o Japão ele acabou aceitando a negociação dos Estados Unidos, que foi Estados Unidos que selecionaria aonde investir. Então vamos supor que desses 350 bilhões de dólares, mais ou menos 150 bilhões de dólares é para estaleiros, né, para construir os navios e etc. Vamos supor que do nada Trump fala, opa, eu quero montar um shipyard lá em Alasca. Coreia tem que investir. E Coreia tem que seguir isso. Então, esses são dois grandes pontos que está sendo empecilho que o Japão aceitou. O Japão aceitou dos 550 bilhões de dólares que o Japão anunciou. Sim, o Japão ele não vai ser 100% cash. Lá também tem bastante empréstimos e o seguro, né, sobre um empréstimo que é feito do tipo. Mas o Japão aceitou que vai ter um comitê de investidores, onde o Japão vai ser mais observador e o governo americano que vai estar decidindo local de investimento e tipo de investimento e detalhes. E também a repartição de lucro. 90% fica com os Estados Unidos e 10% fica com a Coreia. Por isso que essa semana o Rutnick, né, que é o ministro de comércio, né, ele pegou muito pesado. Ele falou, peraí, Coreia, o que vocês estão fazendo? O Japão já aceitou. Aqui agora é preto e branco.
né? Você tem que aceitar. Ou sim ou não. É exatamente, porque se o Japão aceitou, né? Quem são vocês para não aceitar? É mania de branco achar que é tudo igual. O Japão, né? O Japão, Coreia, né? Só uma pergunta, não sei se você vai conseguir me responder. O Japão ofereceu mais dinheiro que a Coreia. 550 bilhões de Mas dólares. esses 550 bilhões também representam mais ou menos 80% da Não, empresa. representam menos de quase 40%. Então, o problema da Coreia foi querer botar o valor próximo ao do Japão, só que esse valor é muito mais significativo para a Coreia. E não sei se é do problema da Coreia, mas tem outro fator também que também desfavorece a Coreia. O Japão é um país, né? Acho que o Gustavo pode explicar melhor que isso é termo muito mais econômico, tá? É um país que tem swap cambial com os Estados Unidos. Então ele tem muito mais liberdade de ele manusear os capitais que o Japão tem em termos de dólar. E isso é muito importante, tá? Porque isso favorece muito as condições para que aquele país, né, consiga movimentar o dólar. Já a Coreia não é. A Coreia não é, ele não tem esse acordo swap, ele nunca foi um país de poder ter o padrão dólar do tipo de poder trafegar os capitais do tipo. No Japão, o esquema que eles dividiram foi 50-50. Quando os lucros chegarem aos 550 bi, ou seja, vamos dizer, recuperou o total investimento, aí seria 90, passaria a ser 90 para os Estados Unidos e 10 para o Japão. Na Coreia, não sei se eles já decidiram, porque até tá vendo uma análise interessante, falou assim, o que aprendemos com a Coreia? Que os problemas estão nos detalhes, né? Tem o entre linhas, né? Como chama nos asteriscos. Porque é isso, assim, e acho que tem um ponto importante que acho que a mensagem principal disso é o que o Japão fez, o que o Reino Unido fez, o que a China está fazendo e outros países que negociaram com os Estados Unidos fazem promessas de curto prazo para você ter tarifas mais baixas, diminuir, agradar um pouco o governo norte-americano com promessas futuras que nós não sabemos se, por exemplo, o Trump vai estar aqui novamente ou não, ou o tipo de governo, ou se os republicanos vão continuar, que esses investimentos não são de um ano, são de 10, 20, 30 anos. Então, se promete tudo agora, começa ali com alguns bilhões e, de fato, vamos ver o que vai dar para frente, mas eu estou garantindo alguma coisa aqui, porque os contratos detalhados não foram feitos. A Coreia está tentando fazer a parte de swap cambial só para em termos bem simples. Quando você faz tipo de operações que envolvam derivativos ou alguns instrumentos financeiros, você não precisa muitas vezes dar o cash em si. Pega esse reserva aqui e joga nos Estados Unidos. Você faz, vamos dizer, trocas de rentabilidade ou trocas de direitos de compra ou direitos de pagamento que não necessariamente envolvam ativos físicos diretos. Então, são instrumentos que facilitam você fazer esse tipo de transações e garantir tipo de investimento. E o que os Estados Unidos rejeitou nesse caso? Falou para a Coreia, não vou fazer swap cambial com você, se eu fizer isso, vou abrir muita exceção, porque se isso acontecer, os Estados Unidos também acaba abrindo muita margem para os outros países também, em termos de negociação. Então, deixo bem claro que o swap cambial com a Coreia. Em termos de negociação, não passa a impressão daquela máxima assim, de quem tem dinheiro à vista negocia melhor? Então, como o Japão, por exemplo, ele tinha 500 bilhões, que representa só 40% do seu fundo internacional, ele poderia negociar já isso e já sem problema, e a Coreia, para tentar chegar no valor, quis tentar dar uma parceladinha, ou quis dar uma... Pensando, porque assim, óbvio que ela não vai botar 80% do seu fundo de uma vez, então ela imaginou que eu podendo botar aos poucos, o que é 80% hoje, no final das contas, não vai ser esse mesmo 80%. E foi aí que ela foi pegou de calças curtas? Ela também, a Coreia ofereceu dar empréstimos e garantias, né? Não dinheiro físico. Eu não sei como foi o Japão em si para ver quanto que dinheiro físico, mas acho que hoje em dia você não transfere diretamente. Havia tudo investimentos via empresas e o governo dá garantias para poder sustentar, dar seguros para esse tipo de investimento. Eu acho estranho, de certa forma, o que aconteceu, porque os Estados Unidos queria muito desenvolver dois setores, semicondutores e a parte de naval, né? Construção naval, que são dois polos importantes para a Coreia. Eu acho que eles podiam continuar seguindo nessa direção. E o ponto é que depois da ICE ir na fábrica na Geórgia, até mandei a notícia no grupo, né? O Hyundai anunciou ontem, antes de ontem, que vai aumentar a produção de carros nos Estados Unidos para tentar chegar a 80% da fabricação total de carros vendidos lá, sendo produzidos domesticamente no próprio Estados Unidos, assim. Então foi até uma sinalização própria da Hyundai, falou, olha,
entendemos que ocorreu esse caso, mas fiquem tranquilos que nós continuaremos investindo pesadamente nos Estados Unidos para a gente conseguir chegar no 80% de produção nacional. E eu também queria colocar também, né, que diferente do Japão, a Coreia tem um acordo comercial, livre acordo comercial com os Estados Unidos. Então, acho que no lado dos Estados Unidos, ele vê que, opa, eu perdi muito dinheiro com a Coreia. E o impacto que ele foi gerar lá de 25%, porque foi de 0 a 25%. O Japão foi diferente. O Japão, se não me engano, era de 12 alguma coisa, foi para por 25, que diminuiu por 15, né? Então, o Japão, ele manteve como é hoje, em termos de economia e tal. Mas no Coreia, não. Coreia, então, acho que os Estados Unidos sentiu bastante isso, que, opa, eu sempre perdi muito dinheiro com vocês, agora eu quero que vocês retribuam, e aí eu vou ser mais duro com vocês, do tipo. Então, eu queria adicionar esse ângulo também. Então o Japão nem tinha uma certa urgência para negociação, assim, porque as tarifas do Japão não era alguma coisa assim tão pesada. Mas ia aumentar 10 por 10 pontos percentuais, né? Que já é muito também, né? Tá. E o Japão tem grande dependência dos Estados Unidos, né, na parte de exportação e vendas. Tipo, a Toyota é muito forte, se não me engano. É verdade, entendi. Nissan, Toyota, então assim, eu acho que eles tinham que correr mesmo, assim. Se não podia, e o Japão já tá mal das pernas há um bom tempo, né? Se perder esse Mercado. pilar, mercado, não seria interessante. E sim, para deixar também para as pessoas mais claras, assim, essa fábrica da Hyundai que teve essa batida é uma fábrica que já estava sendo instalada antes desse acordo da Coreia. Sim. Não é que você faz um acordo em junho e já está montando uma Sim. fábrica lá. Uhum. Mas eu vi também algumas notícias falando da Coreia reclamando de que esses trabalhadores estavam sem visto por conta da burocracia americana em liberar esses vistos. E aí, eu, como na minha visão preconceituosa de que, pô, imagino que os coreanos apressados, achando que tudo se resolve de qualquer forma, fazer pali-pali, e chegou e atropelou em vez de esperar o timing certo de fazer as coisas. Uhum. É uma visão justa minha, ou é realmente burocrático, ou sempre foi assim e a Coreia tem que aprender as regras de cada país para poder Sim, claro. botar para funcionar? Não, é bastante justo assim, porque a gente está falando um pilar chamado compliance, que é algo encarece muito quando a gente está indo nas empresas médias e pequenas empresas coreanas. Lógico, né, grupo Hyundai, LG, eles têm a prática do ESG, né? ESG será Environment Social Governance, que é uma coisa que você mostra o quanto que a empresa tem uma governança, compliance ética para poder cumprir o seu papel, né? Mas se a gente começar a ir numa empresa um pouco médio para baixo do tipo das empresas coreanas, eles não são muito bem estruturados. A economia coreana, as empresas coreanas tal, eles são muito fortes, os conglomerados, e restantes acabam servindo para essas empresas do tipo, né? E aí vem o pragmatismo, né? Opa, mas eu preciso acelerar, porque se a Hyundai conseguir acelerar e lançar em produção essa fábrica, ele vai gerar grandes frutos e muitas negociações positivamente. E aí, parece que é uma prática, meio praxe que o pessoal vai no visto B1, B2, ISTA, vai lá na fábrica, dá um treinamento do tipo, era uma coisa muito comum, né? Mas em termos de compliance, se a gente falar se isso realmente é certo ou errado, né? Realmente não é tão muito certo. Que, na verdade, isso já aconteceu no Brasil várias vezes, tá? Acho que recentemente aconteceu com o BYD também, né? Que eles trouxeram um monte de trabalhadores chineses para trabalhar na fábrica do Camaçari, isso é muito normal. Já aconteceu com as empresas coreanas lá. Sem os vistos corretos. Exatamente, sim. Então, aí deixar um trabalho um pouco mais precário, não seguindo legislação trabalhista do local, né? Porque Coreia, como foi uma Coreia? Coreia é um dos poucos países que conseguiu a industrialização em menos de, 20, 30 anos. E esse 20, 30 anos de industrialização acelerada, ele vem na cultura de pali-pali que não respeita a dignidade do indivíduo, o direito humano e questão trabalhista. Então, realmente está certo a tua visão, encarece muito a questão de compliance, tal, que acaba levando o pragmatismo no primeiro lugar. Tá. Então, a gente até tem aquela história, né, de que a Amazon tinha uma fábrica, que onde tinha uma planta onde as pessoas, não sei se era uma fábrica ou se era um centro de distribuição, onde as pessoas tinham condições assim muito precárias de trabalho. O Jeff Bezos até foi chamado no Congresso, onde eles chamaram lá e falaram assim, ó, um ser humano não pode trabalhar dessa forma, e o Jeff Bezos reconheceu e se comprometeu a resolver esse problema, e ele resolveu o problema automatizando tudo e demitindo todo mundo, né? Forçar essas
políticas assim, não vai resolver o problema dos Estados Unidos, porque é um país que é muito fácil de automatizar as coisas. A migração do emprego não é na indústria, por exemplo. Então, não me parece, por exemplo, se você me fala que o ICE ele foi dar uma batida num restaurante ou num supermercado, num prestador de serviço onde você tem muitos trabalhadores ilegais, faça mais sentido do que fazer numa fábrica que não é nem uma fábrica que está pronta, na verdade, é uma fábrica que está sendo montada e que provavelmente deverá contratar trabalhadores americanos ou automatizar as coisas, que não vai influenciar. O discurso do Lutnick, que eu já vi esses dias, foi... Quem é esse? É um dos secretários ministros de comércio. Tá. E ele comentou, acho que foi ele que comentou, se vocês querem vir para cá, venham para treinar os americanos. Ou seja, coreanos venham para cá, treinem, ensinem, Volte. eles que montam e vocês vão embora. Que é, de novo, aquele discurso de os empregos têm que ser dos americanos. Então, mas é essa questão, né? Os empregos dos americanos não tem nada a ver, não tem muito a ver com as fábricas que estão sendo automatizadas, por exemplo, né? Tanto que essa Tem que desenvolver fábrica, outras coisas. essa Meca Planta, se não me engano, quase 99% do procedimento é robotizado. Exato. Eles queriam que até essa implementação fosse feita por americanos, será? Acho que no discurso talvez que sim, mas é inviável. É uma coisa que a gente conversou no podcast, né? Eu montei um gráfico, só para quem não pôde ouvir daquela vez, né? Que mostra que a proporção de trabalhadores na indústria dos Estados Unidos era 40% na década de 40, pós-Segunda Guerra, serviços também. E hoje, quando o país se desenvolve, passa pelo estágio da agricultura, indústria e serviços, e como os Estados Unidos está na fronteira, 72% da massa trabalhadora hoje nos Estados Unidos está em serviço e 8% apenas na indústria, por conta muito da robotização, tecnologia, desenvolvimento. E mesmo no governo Trump, no primeiro que ele também adotou esse tipo de postura, não houve uma mudança grande de sair trabalhadores dos serviços para ir para a indústria. Então, a indústria norte-americana é altamente automatizada, cheia de robôs, etc. Você querer colocar americano de volta nessas fábricas não é algo economicamente eficiente, como a gente fala. Não é que o americano que está em serviços, consultorias, sistemas de informação, etc., vai voltar para a indústria para produzir pneu. Não é assim que funcionam as coisas. Então, baseado nisso, você acha que a gente pode apontar como uma incoerência do plano Trump, ou de que realmente foi um ato isolado, foi tipo departamentos que não se conversaram, o ICE foi fazer uma batida e só visando bater essas metas de 3 mil detenções por dia e não estavam bem aliados, por isso que o Trump até fica meio constrangido em relação... Eu acho que foi um pouco das duas coisas. Eu acho que foi um bode expiatório para mostrar, olha, se vocês querem ir para cá, respeitem as regras e coloquem trabalhadores norte-americanos, que é um pouco do discurso que ele tem contra imigrantes e os trabalho tem que ser dos norte-americanos. Se isso vai gerar mais ou menos riqueza é outra história, mas é o discurso que ele tem. Então eu acho que pegou um bode um pouco expiatório para as pessoas, para os investidores que querem instalar que essa promessa, tenham com uma pulga atrás da orelha e falando, olha, a gente vai ter que colocar pelo menos metade de empregados norte-americanos aqui para não ter problema. Então acho que, não sei se foi tão isolado, acho que foi um bode expiatório, tipo uma sinalização para as futuras empresas. Eu estava, né, pesquisando um pouco mais, né, sobre o assunto, tá, do tipo, aí teve uma reportagem que uma professora coreana fez, né, reportagem não, uma entrevista que uma professora fez, né, e parece que esse assunto da Georgia, assim, dos coreanos, né, que vem com visto um pouco mais simples e dá o treinamento do tipo, esse assunto já é uma coisa, já existia, e todo mundo sabia que algum dia ia dar problema. É uma prática já antiga que já sim. estava sendo visada pelos americanos. Isso, e também que muitos americanos, políticos americanos da Geórgia já estavam bastante incomodados. Aí uma das hipóteses, né, isso aí só para colocar mais mais um óleo na fogueira, assim, do tipo, parece que tem um deputado republicano chamado Buddy Carter, que é um congressista, né, de Camado Baixo, né, e ele quer se candidatar como Senado na eleição do ano que vem, e o senador da Geórgia é um democrata que apoiou muito o projeto da Hyundai. E esse projeto em si, ele realmente trabalhou muito ali, é um jovem chamado
Ossoff, né, um senador que é um rising star da Democrata também, como se fosse um dos próximos presidenciáveis, né? E aí que esse deputado da Geórgia, o Buddy Carter, ele fez ele trabalhou muito nos bastidores para poder fazer o ataque muito forte para ganhar a popularidade ali do tipo. Parece que a Geórgia é um estado também que é bastante republicano. Então, aí que ele fez uma jogada política e aí isso acabou também colaborando com essa situação do tipo. O atual senador da Geórgia é um democrata Uhum. que ajudou a vir essa fábrica, que poderia ser uma espécie de, eu trouxe fábrica, indústria, empregos aqui, e aí o seu opositor republicano quis dar uma tipo, você está trazendo uma fábrica, mas que não vai trazer benefícios para cá, porque não Exatamente. tem trabalhadores americanos. E pela curiosidade, né, não sei se, né, coisas de político, né? Vários políticos tal, né, aproveitaram. Opa, mas eu também tinha denunciado, eu fiz isso, tal. Eles Né? quiseram ganhar os louros por... Exatamente. Então, nos Estados Unidos foi visto como algo positivo essa mega batida. Pro ala republicano, eu acho que sim. Entendi. Uhum. E a Geórgia, né, por ser um estado sulista, tem uma grande influência republicana aí também. Tá, mas eu também fiquei com a impressão de que, até porque quando a gente termina o episódio que a gente ia pro ar, de que o IGML foi um ótimo negociador. E aí eu fiquei com a impressão assim, será que o Trump não ficou com aquele sentimento de, dava pra eu ter pedido algo mais? Eu acho que eu não gostei de que ele saiu muito frio aqui da negociação, quer dizer, então, como o Trump é um negociador bem agressivo, né? Eu acho que eu vou tentar pedir um pouquinho mais, sabe? Depois que você fecha o acordo, não, mas peraí, como isso a gente não fechou, eu quero um pouco mais. E uma forma até de pressionar, ele poderia ter usado essa batida também para mostrar, IGML, você não volte para a Coreia achando que você sai daqui vitorioso, porque não é bem assim. Isso também é só uma teoria da conspiração da minha cabeça, ou dá para fazer uma visão dessa também, de que tudo isso também é uma consequência das negociações da tarifa? Olha, assim, depois que teve isso, né, depois que teve o caso dos coreanos ali da Geórgia, o próprio presidente comemorou, né, os seus 3 meses aí de mandato, né, de 100 dias, né, e ele fez uma entrevista, teve também Os 100 dias ele foi depois da batida da Geórgia? Foi depois, E também teve uma audiência aí dentro do Congresso, onde o primeiro-ministro foi chamado, o ministro de Relações Exteriores foi chamado, tal, né. Se resumir as 3 entrevistas, né, 3 falas do tipo, tá bem claro que a Coreia agora tá partindo numa negociação um pouco mais longa. Ele não tem esse otimismo que vai conseguir fechar tão cedo o acordo do tarifaço, e a própria Hyundai também já está, como o Gustavo bem mencionou, que vai aumentar a produção do tipo, porque essa realidade de 25% do tarifaço vai existir, né? Então, isso que está acontecendo. 25% se negociar bem. Não, 25% Já é o que atual. tá. Então, é o atual. E A Coreia tá tentando abaixar isso? tinha acordado para 15%. Para 15%. E para chegar no 15%, a Coreia tem que aceitar as condições milhões. isso, e tem que aceitar a condição que os Estados Unidos não estão pedindo. Mais cash e repartir 90% de lucro para pro governo americano, do tipo. E também seleção de local de investimento do tipo, né? Assim, olhando tudo isso, depois de passou 3, 4 semanas, realmente foi muito precipitado, assim, a reunião com o Trump, né? A gente, na nossa última gravação, né, eu elogiei bastante, foi muito pragmático de ter ido para o Japão, depois ter resolvido criar um bom território e ter ido para os Estados Unidos do tipo, né? Foi bastante precipitado, porque desde o início parecia que realmente, se fosse esses embates que existiam, a negociação ia durar bastante mesmo, né? Então foi bastante precipitado. Da parte de quem? Do governo coreano. Mas a gente até comentou, assim, de que geralmente quando os 2 presidentes estão lá juntos para assinar um acordo, fazer uma reunião dessa, é porque supostamente todos os detalhes já deveriam estar resolvidos. Exatamente, por isso que estranhou muito. Opa, peraí, calma aí. Todo mundo acreditou que realmente teve um acordo do tarifaço, né? E aí, do nada, o discurso, o mood, né, o clima já mudou. Opa, agora não vamos fechar tão rápido, vai demorar, a negociação vai ser dura e
e o próprio presidente ele usou. Não, ele falou mais ou menos assim: não farei nada para que eu deixe de rebaixar a dignidade do país, o tipo. E ele até falou assim: se eu assinasse esse acordo naquela condição, eu vou ser o impeachmentado. Ele até mencionou esses pontos ali. Então, realmente foi muito estranho, né? E muito precipitado a comemoração que o governo coreano teve, e eu tive também. Pegou se vibrando junto. É, Não, acho que tem um ponto também que me estranhou um pouco, é que a Coreia tem uma questão com os Estados Unidos, a questão militar, em que o Trump exigia que a Coreia gastasse mais com defesa, principalmente na parte com a Coreia do Norte, e os Estados Unidos diminuísse o gasto que teria na própria Coreia. E o que ocorreu no orçamento enviado agora do Lee Jae-myung, o gasto com defesa aumentou muito, e esse gasto é para comprar basicamente tecnologia de defesa, mísseis norte-americanos. Então, já estava resolvida a questão militar, a questão de tarifas, ao nosso ver, estava de certa forma resolvido também, mas eu vou um pouco na sua linha, o Trump sempre quer mais alguma coisa, então deu ok, mas se foi tão bom assim, quer dizer que eu posso pedir mais que ele vai aceitar. E eu acho que vai para uma negociação um pouco mais longa. Eu acho que foi um ruído essa questão na Geórgia, mas eu acho que isso não deve afetar as negociações futuras, porque os Estados Unidos está visando a indústria naval, semicondutor Sim. e de carros. E a Coreia precisa hoje, que está competindo com o setor automobilístico japonês, o japonês está com carros com tarifas de 15%, a Coreia está com 25%. E isso não é lucrativo, favorável para a Coreia. Então, eles precisam correr para poder ter uma equiparação de tarifária para poder manter uma competitividade com a indústria japonesa. eu odeio montar cubo mágico, sabe? Quando você tá achando que você tá montando aqui todo vermelho, aí você tá vendo que o verde tá todo desmontado. Essa conversa tá ficando muito assim pra mim, porque, por exemplo, você pode até. A Hyundai já se antecipando, começou a acelerar a fábrica dela, porque ela depende de vender para os americanos. Então você pensa, nossa, então a Hyundai tá sendo muito esperta, então vamos fabricar nos Estados Unidos, que é o que os americanos querem. E aí, o quanto isso pode prejudicar depois a Coreia em si, né? A própria indústria coreana. E aí você pensa também, poxa, o Lee Jae-myung é um. Supostamente ele é um presidente mais alinhado a um processo de unificação, de não ficar provocando tanto a Coreia do Norte quanto o ex-presidente fazia, né? Ficava botando as caixas de som, tocando BTS na fronteira. E o Lee Jae-myung não vai fazer isso. Ele até Mas, tirou, né? mas em contrapartida ele aumentou os gastos com defesa, né? Então, parece que assim, quando você acha que alguma coisa tá encaixando, outra coisa lá atrás tá mudando, indo para um outro lado. Até na conversa do Trump com o IGMO, né, a gente até comenta assim que o tom amigável, de onde eles todos estavam sonhando um dia em jogar golfe na Coreia do Norte com o presidente da Coreia do Norte, por exemplo. E até um dia, a gente comentou, né? Um dia antes, ou horas antes do encontro entre o Trump e Jae-myung, teve um Twitter lá, no Truth Social do Trump, que falou, olha, tá acontecendo coisas ruins na Coreia, questões de revolução, questões problemáticas políticas, e isso gera um problema. Isso foi horas antes de encontrar com o Lee Jae-myung, então gerou aquela apreensão. Aí eles se encontraram, parece que tava mil maravilhas, o Lee Jae-myung deu um taco de golfe, deu uma caneta legal, deu aquele barco coreano que é formato de tartaruga, o tartaruga em metal, falando, olha, aqui é um sinal pra gente construir conjuntamente a sua indústria naval. E aí o Donald Trump escreveu cartas de elogio, você é o cara, nós estamos juntos, você está alinhado com a gente, então as coisas no fundo eu comemoraria também, sabe, como a gente falou, ó, o pragmatismo se resolveu, Trump falou de mulheres de conforto, falou questões com o Japão, aí Dilma falou, não, já visitei o Japão antes de vir aqui, tá tudo legal, vamos seguir o barco. E aí, do nada, teve esses episódios. Talvez eu vou um pouco na linha de que o Trump quer algo mais, que é um acordo mais parecido com o Japão, mas a Coreia Mas a não... curto prazo, né? É, a curto prazo. Aquela coisa, né? Não adianta esse cara me prometendo coisa a longo prazo, porque eu não sei se eu vou estar aqui, vivo o presidente ainda, né? Vai ficar um vai ficar um torta de climão, assim, no próximo encontro entre Jae-myung e o Trump, que vai ser Daqui a pouco. na ONU. na ONU, né? Eu acho, mas aí tem um outro ponto que saiu notícia recente agora, que o Xi Jinping e o Trump, eles se conversaram esses dias, resolveram o TikTok e questões de importação de alguns produtos, por exemplo, o fentanil, que é muito utilizado, dizem, para drogas, né? Não conheço. E vai se encontrar na Coreia. Eles vão se encontrar na Coreia? Na Coreia, o Xi Jinping e o Trump. APEC.
Tá. que é o encontro do Ásia-Pacífico. Ásia-Pacífico, vai ser na Coreia do Sul e o Xi Jinping e o Trump tendem a se Então, encontrar. vai ser na Coreia porque é um compromisso que já estava marcado, não é uma... Mas eles não precisavam se encontrar, né? E lá, Ah, se... eles precisavam os dois irem, podia só mandar representantes. e eles automaticamente falaram, nós vamos se encontrar e vai ser, talvez vai ser fora da agenda oficial ali, mas vão se encontrar para conversar, entendeu? E ser na Coreia do Sul, para mim, tem um simbolismo grande. Você não pode também... vamos pro lado da teoria da conspiração, que é sempre legal, né? Eu sou um cara na Coreia que eu tenho muito medo, tendo em vista a invasão da Rússia na Ucrânia, por exemplo, Israel e Palestina. Eu tenho muito medo de uma guerra, eu tenho muito medo de que a Coreia do Norte mandou soldados para a Rússia, então por que não a Rússia também mandar soldados para a Coreia do Norte e causar um conflito armado na Coreia do Sul? E nesse momento eu vejo que Estados Unidos e China estão muito amiguinhos, né? Pô, já tô perdendo meu principal parceiro. Assim, um grande parceiro da Coreia do Norte é a China também, além da Rússia, né? Então, se eu vejo que o Trump tá muito amiguinho do Putin, por exemplo, eu, como coreano do Sul, eu devo ficar meio preocupado, não, em relação a essa questão de, poxa, meu protetor tá muito amigo dos caras, ou eu tenho que ficar mais tranquilo, não vai acontecer nada, então porque eles estão lá alinhados. Não fica uma sensação de que o Trump ele poderia, assim como ele fez com a Ucrânia, do tipo, cara, você quer parar, você tem que ceder um pouco mais, e acontecer isso com a Coreia do Sul? Eu acho que não. Eu não vou muito nessa linha, não. Eu acho que quanto mais alinhado, melhor, dá um pouco mais de estabilidade. E olhando um pouco mais para a Coreia do Norte, tem os amigos, a China encontrando com o Trump, mas acho que são questões comerciais e isso deixa um pouco a paz ali na península. E tem outro ponto que o Trump gosta do Kim Jong-un, assim, no primeiro mandato eles se encontraram, cruzaram Panmunjom, né, que chama, se encontrar ali, então eu acho que estabilidade e um pouco mais de conversa entre os Eu outros concordo, países. porque, assim, Estados Unidos e China vai ser duas potências que vai brigar. E sempre vai estar dentro do conflito, mesmo que o Xi Jinping encontre Trump e tal, tenha acordo e tal, e Trump saia entre um presidente democrata, o conflito vai acontecer. Nesse cenário, ter um Biden que odeia Putin, e você tem o Trump que é amigo do Putin, para a Coreia é melhor o Trump. Tá. Então tá muito mais bem protegido, né, a conjuntura. O Trump é esse peacemaker que todo mundo fala. De acordo com o Indiman, as palavras que ele usou, é o peacemaker. Então vocês estão concordando com ele, pelo jeito. Eu fico o pé atrás, mas vocês estão concordando que ele é esse peacemaker. Eu ficaria preocupado se o presidente da democrata, né, onde critica muito o Putin, né, e não quer encontrar o Kim Jong-un e tal, né, aí os Estados Unidos, pela sua natureza, ele vai ter uma relação muito conflitante com a China. Aí sim eu preciso, peraí, será que eu tô num cenário legal? Será que o Japão vai estar comigo? Será que o Taiwan vai estar comigo? Como a Coreia, né, em termos de tensão militar, né? Agora, o Trump, né, Trump ele se dá bem, ele consegue ligar pro Putin, falar, pô, Putin, não faz isso, cara. Ele vai conseguir se dar bem assim, então acho que ficaria mais tranquilo com o Trump. Apesar que das últimas notícias a gente tá vendo o Trump não tá gostando muito do Putin, né? Tem falado que está aquém do esperado, não tá resolvendo logo como se gostaria. É um cara difícil de jogar um truco, um poker, né? O Trump, né? O Putin também, viu? Assim. O Putin acho que você não acha que é mais previsível? Pelo menos o Putin, você sabe o que ele não vai ceder, e pronto. Eu prefiro talvez lidar com alguém assim, né, do que o cara que te dá o tapinha nas costas pra estar tudo bem e de repente Eu prefiro nenhum dos dois, eu não vou... é difícil negociar com esses caras. Não é à toa que eles chegaram onde chegam, né? Sim. Mas aí, complementando também a minha última parte da introdução, a gente estava falando assim dos coreanos que vão até os Estados Unidos para montar a fábrica e que os Estados Unidos gostariam que eles dessem as orientações para os americanos poderem assumir, mas acho que isso não interfere muito nesse visto que agora, porque é uma notícia muito chocante, né? Um visto que custava acho que $200, cento e poucos dólares para você conseguir, agora custa $100 mil por ano, né? Que visto? É o mesmo, esses 300 trabalhadores coreanos que foram deportados teriam que pagar $100 mil cada um para poder trabalhar nos Estados Unidos? Em tese sim, porque esse visto H1B e H2B são vistos que
um número muito limitado, só que altamente qualificado para você exercer a função de dar treinamento, receber dinheiro da empresa americana, essas coisas, né? Então, realmente, a escassez desse visto aqui, e só que hoje quem usa muito esse visto são mais chineses, indianos, que trabalham no Vale de Silício para... Então, não é a indústria, é a indústria Não, é visto de trabalho geral, né? Não, eu sei, mas os 300 detentos na fábrica da Geórgia também aplicariam para esse visto? A Coreia do Sul não pagaria $100.000, a Hyundai pagaria $100.000 para cada um e trabalhar lá? Então, aí que mande menos trabalhadores middle layer Tá. e só manda o gestor e contrata pessoas aqui para fazer as coisas, né? Então, desses 300, talvez uns 4 ou 10 teriam Sim. que aplicar para esse visto. Uhum. O que é esse trabalhador altamente qualificado? Eu sou um cara altamente qualificado, então eu precisaria pagar isso para ir para lá? Ou... Engenheiros, por exemplo, de produção de logística, engenheiros de desenvolvedores ali de bateria, todo o processo de montagem, são basicamente engenheiros de alta qualificação, a meu ver, ou de ciência e tecnologia para o Tá. Vale do Silício, chineses, indianos que estão muito na parte de TI, desenvolvimento de sistemas e inteligência artificial, por exemplo, são setores muito visados. Sim. E a empresa que paga, né? Não é o cara que vai pagar, é o Então, custo do... se eles fossem malandros, eles poderiam mandar um engenheiro, falando que na verdade ele não é um engenheiro, ele é um outro trabalho que não é tão qualificado, para não ter que aplicar para isso, só que provavelmente na hora de registrar lá o trabalho dele e o que ele ganha não estaria compatível para aquele tipo de visto, então. Eu acho que o pessoal vai tentar burlar dessa forma. Tá, mas não foi uma ideia minha, tá? Entendi, mas então, afeta diretamente, então, essa taxação que ele está fazendo afeta é meio que uma consequência do tipo, a Coreia poderia reclamar de que os 300 detentos, eles não estavam convictos por causa da burocracia americana, e o Trump, assim, a burocracia americana não é só $100, é que, assim, tem a burocracia americana porque fica todo mundo aplicando, porque pelo que eu entendi são só 80 mil vagas, Isso. Uhum. né? 80 mil vagas por ano. Por ano. Porque 80 mil vistos que eles liberam por ano, e acho que tá todo mundo aplicando, por isso que demora, então fazer assim, tá todo mundo querendo, então que pague $100.000 para cada trabalhador que vocês queiram qualificar nesse tipo de visto. Também é uma ótima sacada do Trump, né? Você fazer isso, né? Você acha que é uma ideia boa, é um retorno, por exemplo, eu imaginando como se eu sou brasileiro. Imagina que se eu fosse um americano, um americano lá. Aí você vê que tá vindo a fábrica da Hyundai, né? Então eu sou um Kyopo brasileiro, tá vindo uma fábrica da Hyundai e eles só contratam a gente para fazer trabalho de peão, não contratam a gente para poder pegar cargo de diretoria, sempre ficam mandando o Chujeon da Coreia. Se de repente o Lula vai falar assim, não, você quer mandar diretor para trabalhar aqui na Hyundai, tem que ser um brasileiro. Eu não acho essa ideia tão ruim, não. É mais ou menos isso, é esse o raciocínio? Eu diria nessa linha mesmo. Né? E aí para de mandar então os diretores lá da Coreia e contrata os diretores aqui, Teoricamente, sim. né? Eu acho isso... Você acha isso ruim? Eu acho muito ruim, cara. Claro, sim. Porque você vai colocar vamos pensar de forma teórica aqui, você vai colocar uma fábrica totalmente de tecnologia coreana. Você vai trazer um cara e ter que contratar 10 do Brasil. Os caras, vou colocar do Brasil não, vai colocar um país A ou B. Tem qualificação suficiente para esse projeto parar de pé? Mas aí é uma Necessariamente. coisa, se você for vir dar o treinamento e voltar, é o que os americanos querem, veio, deu Por treinamento isso e que volte. teoricamente sim, mas em prática não funciona, porque você tem que dar treinamento, tem que achar a pessoa certa, que consiga ter a tecnologia, entenda as coisas. Então é uma coisa muito difícil, né? Eu até penso assim, no caso, por exemplo, até porque eu conheço gente que trabalhou em fábricas em Piracicaba, teve chefias da Coreia que veio para cá e não entende nada da realidade brasileira. E aí fica aquelas demandas de trabalho de que não compatíveis, que não são compatíveis hoje nem com a Coreia, nem na Coreia hoje, por exemplo, é uma escala 6x1, né, lá ainda é o 5x2, apesar do lobby da Hyundai. Aí vem o diretor de lá para cá para trabalhar aqui no Brasil, que você fica muito com a sensação de que não eles estão não mandem esses caras, peguem caras aqui que conheçam mais aqui, não só em termos de fábrica, assim, até como diretor de marketing, por exemplo, que é a minha área, que eu sou formado em marketing, né? Porque vocês são
mandando um diretor de marketing da Coreia para vir aqui no Brasil, você não sabe como que o marketing no Brasil funciona. Assim, tudo bem que é uma coisa global, mas tem suas peculiaridades, né? Então eles ficam mandando só uma chefia lá, que é da nossa cabeça. Na minha impressão, é um cara que já está quase a ponto de se aposentar. Mandar para o Brasil é como se fosse um último estágio antes dele ter que se aposentar mesmo, para ficar aqui para depois só recebendo um salário bem maior, enquanto alguém competente aqui poderia estar trabalhando nesse lugar. Eu estou tendo uma visão muito trumpista. Se o Trump fosse aqui no Brasil, eu estaria votando nele. Não, assim, se você pensar numa fábrica, ou eu concordo com essa visão. Mas se a gente pegar uma indústria de tecnologia, por exemplo, os data centers, por exemplo, que precisam de mão de obra extremamente qualificada, e você precisa de gente para vir para cá para fazer as coisas andarem e se instalarem, você limitar a mobilidade de trabalhadores para poder colocar em prática essa empresa de pé, eu acho ruim. Porque você atrasa a maturação do projeto e outra, você dificulta a própria adaptação daquela população e você está deixando de gerar riqueza ao redor, né? Tipo assim, se você, vamos dizer, traz um só ao invés de 10 e contrata número X de pessoas daqui dentro, eu acho que você está diminuindo a eficiência e a geração de riqueza, Mas você entendeu? está pensando num curto prazo, porque, por exemplo, se eles veem com esse pensamento de vamos criar essa cultura de treinamento aqui, o começo pode ser mais devagar. E aí, o começo pode ser um pouco mais árduo porque você precisa desse treinamento. Mas uma vez que você der esse treinamento dessa cultura e esse pessoal volta, e não precisa ficar trazendo gente da Coreia toda hora para cá, até porque na Coreia nem tem gente. Na Coreia tá tendo um problema de população, por exemplo. E aí, se as indústrias coreanas forem querer depender só das pessoas na Coreia para poder trabalhar no resto do país, vai faltar gente mesmo. Então, se você for pensar a longo prazo, o certo seria ele criar uma qualificação, uma escola aqui, por exemplo, quando ele precisar de funcionário, a reposição está muito mais fácil, não precisa fazer todo um processo lá de imigração para mandar alguém aqui. O ideal é ele não fosse embora, né? Porque eu acho, assim, olhar a realidade do Brasil é uma coisa, olhar a realidade dos Estados Unidos, o cara não precisava ir embora, podia ficar lá, né? É verdade. O que também, mas é o que o Trump não quer. O que o Trump quer aqui, ele não quer imigrantes. Mas assim, eu penso mais assim, traz o cara pra cá, mas o cara mora aqui, entendeu? Se você for realmente pensar a parte de treinamento, pega e vai embora, e aí, no longo prazo, é preferível que se coloque trabalhadores nacionais para tocar. Mas o ideal seria que o cara morasse lá, né? Aqui, ó, eu conheço um kyopo-coreano do Brasil, que está trabalhando em fábrica em Illinois, nos Estados Unidos, e que já me falou que, ó, você não quer vir? Tem oportunidade de trabalho aqui. Aí eu pensei, mas por que teria oportunidade de trabalho para mim, né? Por que tem tanto kyopo-americano aí, que são americanos, por que não é mais fácil contratar? Se eles estão precisando de coreano é que não falta nos Estados Unidos, coreano que já está morando lá, por que eles não contratam simplesmente aí, né? E aí a desculpa foi de que essas pessoas não estão dispostas a ir para o interior. Aí me lembra até um pouco dos médicos cubanos, que até foi notícia recentemente porque o Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, foi proibido de estar nos Estados Unidos por conta do Mais Médicos, né? Temos médicos aqui no Brasil, mas supostamente os médicos não estão querendo ir para essas áreas mais isoladas trabalhar, e por isso se traz médicos cubanos, e aí a questão que a reflexão que fica, o debate que fica é se a gente pagasse tão bem quanto para um médico trabalhar no interior de um estado do que na capital, será que ele realmente não iria, né? Então fica um pouco esses debates que, assim, gente, não tô querendo, eu não sou pró-Trump, tá? Eu nem sou contra também, acho que não interfere em nada. Se quiserem pegar meu visto americano ou rejeitar o visto americano também não tem um problema, mas eu não vejo, assim, o que ele está fazendo de uma forma tão demoníaca como quanto parece, se tão uma coisa tão... Eu penso que se talvez aqui no Brasil tivesse uma política assim, quando as empresas coreanas vêm no Brasil, estariam contratando mais que o oposto, porque apesar da gente não saber falar tão bem coreano, pelo menos talvez teriam mais oportunidades, não só para cargos baixos, mas para cargos mais altos também,
Mas queira ou não, o Brasil tá fazendo isso, né? O Brasil, sim, o Brasil tá, ele tem ele é um país bastante fechado em termos de comércio exterior, a carga tributária é altíssimo, e literalmente, você quer fazer business no Brasil, monta a fábrica aqui no Brasil Uhum. e faz as coisas. Só que o que o Brasil acabou perdendo, né, nessa linha da conversa que a gente tá fazendo, né? Tipo, eu vou trazer uma tecnologia, eu vou dar treinamento, eu vou replicar, aí a pessoa pega isso, aí consegue distribuir isso, tal, né? Nessa linha, o Brasil acaba perdendo isso na linha de tempo, né? Que ele nunca consigo replicar as coisas, né? Uhum. Essa é mais famosa política de substituição de importação que o Brasil sempre teve e continua tendo ainda hoje. Nem deixa legado. Então, realmente, eu responderia a todo esse cenário, né? Teoricamente, poderia funcionar, claro, com certeza, né? Mas na prática, será que realmente isso é sustentável? Do tipo, aquelas pessoas que aprenderam essa tecnologia saiu, conseguiu montar mais um negócio e tal. Uhum. Mas aí acho que a condição do país também não está muito favorecendo algo do tipo. Acho que talvez o Trump esteja realmente pensando, apesar. É engraçado, voltando na metáfora do cubo mágico. Eu comecei falando que o Trump queria resultados a curto prazo, porque não se sabe se ele vai continuar presidente, mais quantos mandatos, a idade dele também, mas ao mesmo tempo pode ser que ele esteja pensando a longo prazo, porque ele forçou todo mundo a abrir fábrica aqui, trocou o presidente, mudou as tarifas, nada impediria dele sair rapidinho, ir para o México, para o Canadá, e para um outro lugar, mas que pelo menos quando eles fossem, que deixasse pelo menos um legado de uma cultura, de uma educação, para que tanto que ele fala nas entrevistas dele, eu quero que vocês venham, nos ensine, porque realmente hoje estamos atrasados, mas que depois iremos superar vocês, né? Ele deixa bem claro esse pensamento dele, né? Acho que Tem um documentário bem famoso, chama American Factory, tá no Netflix, que é uma história de uma empresa, a empresa chinesa, a de vidro, de carro. que adquiriu lá. Aham. E hoje continua sendo tocado pelos chineses. É uma empresa americana e eles preferem muito mais utilizar a mão de obra chinesa porque é muito mais produtivo, tal, né? Então, realmente, se isso vai dar certo, eu não sei. Mas acho que agora também, né, aos poucos, os números ainda tá muito cedo para falar dos números, tá? Mas os números não estão tão favoráveis ainda pro Trump, tá? Em termos de desemprego, tal. E outra coisa que é muito importante, será que a inflação vem ou não vem nos Estados Unidos? Já chegou, não é? A Já carinha chegou. tá super cara. Então, é esse o ponto, porque quando você faz o tarifaço, não é que é o consumidor que vai pagar produto mais caro, né? Uhum. E se os produtos da mercadoria começar a ficar mais caro e continuar sendo caro, peraí, acho que essa política talvez não vai sustentar no médio e longo prazo, né? Então, acho que a gente está caminhando para ver esses resultados aí nos próximos meses aí, né? E será que o eleitor médio americano consegue enxergar que o fato do bife estar mais caro é uma consequência das políticas do Trump? Eu acho que qualquer leitor, inflação, enxerga. Não, mas enxerga de quem que é a culpa, porque, por exemplo, na época que o Bolsonaro era presidente, ele tinha a desculpa do Covid, teve a desculpa da guerra da Rússia, a gente sempre consegue culpar o mercado externo em relação aos problemas aqui, e no final das contas, na minha opinião, as pessoas votam por ideologia, moral, mais do que pragmatismo de resultados na economia. Eu diria que inflação pega a pessoa e aí todas as flechas vão naquele governo, seja esquerda, direita. Se você olhar, tem uma taxa de. Puxa um pouquinho sobre Uma taxa. Qual que é o nome daquela taxa? E sim, você soma a inflação com o desemprego. Você soma os dois. Tá. Se tiver no nível muito alto, se você pegar vários países e várias eleições, toda vez que essa relação está muito mais alta, é bem provável que houve uma troca de governo. Então, inflação machucou muita gente. Machucou o Bolsonaro, machucou o Trump na época, machucou o Biden principalmente. Uhum. Tinha questão de ideologia, mas o que as pessoas mais reclamaram é o custo de vida. De um alimento, café principalmente. O cara ia no Starbucks, no McDonald's, era o triplo do preço. Isso antes do Trump. Não, no Biden. Uhum. Então, o custo de vida, até pro americano médio, pesou muito para votar contra o Biden e a continuação da Kamala. Se você pegar na Europa, diversos países também, muitos governantes perderam por conta da inflação. Uhum.
Então, assim, inflação é um tema que, independente do campo político, vai afetar a popularidade do presidente, tá? E nas eleições também. Eu acho que o Trump pode sofrer isso, mas o Trump é daqui 3, 4 anos. Então, Tem tempo até tem lá. tempo até lá. Bastante. Assim, se aumenta agora e depois estabiliza, parece que na verdade ele resolveu um problema que ele mesmo criou, mas ele entra como um salvador. É, porque eu, tentando resumir um pouco a fala anterior e o que você estava comentando, eu acho que vai ter um problema de curto prazo e de médio prazo. E eu vou tentar resumir dessa forma. No curto prazo, você tem 2 pontos importantes. Uma, que você coloca tarifas mais altas contra todos os produtos que chegam nos Estados Unidos. Então, a carne brasileira, o café brasileiro vão ficar mais caros. Isso vai ser inflação no futuro. E não é só esses produtos, são produtos intermediários. Então, é um que está no meio da cadeia. Então, isso vai aumentar o custo, vai sendo repassado o custo. Não é só o que está no supermercado em si. Quem tem Hyundai tem que trocar peça é 25%. Então, isso vai gerar um problema de inflação, isso vai bater provavelmente na popularidade, vamos ver até onde essa inflação vai chegar, que já está chegando. Artigos de recreativos, artigos mobiliários, por exemplo, que tudo isso aqui muitas vezes é produzido fora dos Estados Unidos, no México, no Canadá. E isso vai afetar, de certa forma, o humor do eleitor. Então, e o Trump está tentando resolver isso para tentar incentivar as empresas irem para os Estados Unidos. Só que a empresa ir para os Estados Unidos, e acho que voltando para a fala anterior que a gente estava comentando, você instala um projeto, instala uma fábrica, até essa fábrica começar a gerar os produtos necessários para atender a demanda norte-americana, demora. Então vai ser um problema a ser resolvido no médio e longo prazo, que o resultado nos Estados Unidos vai demorar. E se você, nesse curto prazo, impede que essa empresa se desenvolva, por exemplo, restringindo trabalhadores estrangeiros a conseguirem colocar esse projeto de pé, isso vai atrasar os frutos de médio e longo prazo. O mais interessante seria realmente, pensando que talvez esses trabalhadores coreanos ou chineses fossem para os Estados Unidos, passasse, transmitisse a tecnologia, como assim o Brasil faz, por exemplo, com caças Gripen da Suécia, passa tecnologia e ensina os norte-americanos, e aí os coreanos ou podem sair ou fazer outros business, mas a cultura de médio e longo prazo pode ficar, e isso vai beneficiar trabalhadores norte-americanos, os sindicatos vão apoiar o Trump no médio e longo prazo. O problema é que você precisa casar, essas duas coisas. Se você está tentando incentivar que as empresas vão para os Estados Unidos, só que há uma barreira de entrada de trabalhadores para colocar essa fábrica de pé, fica difícil você conciliar as duas coisas. Então o Trump está tentando jogar de várias frentes, esperando que daqui 3, 4 anos as coisas aconteçam. Acho que para tentar dar uma resumida melhor do que a gente tem conversado. É melhor passar pelo pior agora, para quando tiver no momento da eleição daqui 5 anos, 4 anos, tá menos pior. Parecer que eu tive sucesso em alguma coisa. Porque a inflação agora, a tarifa, ela é única, é um choque, a gente fala único, ela não é... Ela vai subir a inflação, mas depois as coisas começam a ser incorporadas e a inflação volta ao normal. Os juros dos Estados Unidos tende a cair, já caiu agora, ou seja, vai ter um pouco mais incentivos a investimentos lá dentro. E aí tem a questão de imigração, assim, e as dúvidas que ficam na cabeça do Trump, tipo, vou acordar e falar, não quero mais investimento japonês, então vou... E aí, o engraçado é que o Steve Bannon, que é o cara do Harvard, que é o braço direito econômico do Trump, que desenhou, arquitetou todo esse tarifaço, agora ele foi nomeado como diretor do Fed, né, que é o Banco Central americano. Teve uma polêmica de demissão também, né? Porque Mas não foi demitido. não foi. Tá. E o Steve Bannon deixou bem claro, o tarifaço não vai ter nenhum impacto com a inflação. Então tem um grupo que torce que a inflação venha, porque isso pode derrubar o governo do Trump, e tem da situação, né, que acredita que não vai vir. E aí a economia... Mas já chegou, já tá tendo inflação. É pouco, sim. Ele é o negacionista da inflação, é isso. Não, é que não chegou tão forte, chegou para alguns itens específicos, mas vai chegar. E não é só a tarifa, imagine, se isso aqui tá ficando mais caro, eu vou consumir esse aqui que é produzido internamente. Só que só tem uma. Quem vai pagar mais? Então, assim, o próprio produto produzido nos Estados Unidos, dado que a oferta é limitada, vai fazer os próprios preços dos Estados Unidos aumentarem. Aí, a dúvida que a gente tem hoje é até quando vai chegar, até quanto essa inflação vai bater. Pode ser que bata mais, pode ser que bata menos, aí a gente tem que ver os próximos dados, tá? E é a mesma história que aconteceu no início do governo Lula, né? Que,
taxa de juros está muito alta. Lula 3. Isso, Lula 3, que taxa de juros está muito alto, Banco Central tem que baixar. Por causa disso, está acontecendo inflação também, ninguém quer investir. E vocês têm que liberar. Que o Trump também fez a mesma coisa, porque o Fed americano também estava vindo de uma taxa de juros alta também, né? Então, quando o governo Trump assumiu, peraí, tem que baixar, tem que baixar. E atacando, assim, o Trump foi muito mais agressivo do que o Lula diante do Power, né? Que atacou mais forte. Tanto que a expectativa era um pouco maior do que 0,25, né? Mas acabou ficando a 0,25 de queda de taxa de juros que foi anunciado essa semana. Vendo todo esse cenário, como é que a gente explica agora, voltando aqui para o Brasil, por exemplo, como que está a taxa de dólar hoje e como que está as futuras ameaças de novas represálias por conta da condenação do Bolsonaro? Como que está agora essa visão da economia? Como que você está trabalhando hoje nos seus relatórios, nos seus vídeos de conteúdo? Como você está explicando para as pessoas o que está acontecendo aqui no Brasil? Essas 2 últimas semanas eu estava de férias, então não expliquei para ninguém. Não, mas assim, a dúvida que fica é realmente, dado que o Bolsonaro sofreu a questão lá no STF na primeira turma, há sinalizações de que pode vir mais sanções. Já foi declarado isso, não foi? Mas não veio nada ainda, tá? Só foram, olha, então vamos aplicar ou vai ter, mas de fato não teve nada em prática. E eu já até vi alguns twitters ou conversas de bastidores que saem na mídia que o Trump já falou, já foi o Brasil, qual que é o próximo? Olha, esse episódio vai passar só terça-feira. Exato. Então, assim, eu acho que deve vir alguma coisa, sim, mas fica na dúvida qual a magnitude. E o dólar deu uma baixada. Sim, por questões externas, né? Questão externa, você diz assim, não tem nada a ver com o Brasil. Porque Não tem nada a ver com o até as pessoas pensaram que com a condenação ia criar de novo uma nova instabilidade e tudo mais, e que o dólar fosse disparar, mas não disparou. Vamos Ou vai disparar até terça-feira. Deixa eu tentar explicar de forma bem simples, assim. O que influencia muito o dólar, né? A gente tem a balança comercial, que a gente vende para fora, o que a gente importa. Então, se está vindo mais dólares para o Brasil, isso ajuda a baixar a taxa de câmbio. Temos questões de expectativa, se o Brasil vai bem, então as pessoas vêm para cá, o fiscal melhorou, a possível mudança de governo é uma expectativa que os investidores têm sinalizado, então isso fez o dólar outro dia baixar. E tem o cenário exterior. Se, por exemplo, onde eu vou colocar meu dinheiro? Se os Estados Unidos, por exemplo, está abaixando os juros, que é o que está acontecendo, você não vai colocar um dinheiro num lugar que vai te render um pouquinho menos. Eu vou colocar o dinheiro onde te rende mais. Onde hoje está mais propício? Países emergentes. Brasil, Argentina estava bem até um pouco, o pessoal estava gostando. Então, assim, olha, o Brasil está legal para a gente investir. Então, como o mercado, os investidores começam a olhar para outros países buscando mais rentabilidade, o Brasil, de certa forma, está bem posicionado. Você vai preferir investir nos Estados Unidos com 4,25, 4 agora, né? Ou no Brasil que está 15? Se o Brasil tivesse 4,25 contra 4,25, eu não vou colocar no Brasil porque, tem um risco, o Brasil e os Estados Unidos é o porto seguro do mundo. Mas 5 e pouco ainda não, 6 e pouco não, mas 15% de rentabilidade, eu acho que é factível. Então estava vindo muito dinheiro estrangeiro para o Brasil. Além de que a bolsa está barata, tem uma perspectiva talvez de que mude o governo, talvez assim, o cenário externo tem contribuído para a gente chegar num câmbio mais baixo. Mas internamente, em relação aos 6,30 que a gente viu no passado, a gente não mudou nada. Não passou nada, não votou nada. O Bolsonaro teve a questão de sanções, deu um pico, mas já meio que apaziguou de certa forma. Então, assim, estamos sendo favorecidos principalmente por um cenário internacional. E eu acho que em breve, no final do início do ano que vem, os juros do Brasil caem. Então, se os juros do Brasil vai cair, as pessoas vão sair um pouquinho da renda fixa e vão para a renda variável para a bolsa. Isso também ajuda a atrair capital para cá. Então, assim, é uma série de conjunções que tem ajudado a explicar esse que é um pouco mais baixo. Com essa explicação, eu fiquei com a impressão de que se a gente estivesse na Coreia gravando o clipe em Brasil, esse episódio não teria envelhecido tão mal. Era muito mais fácil gravar um episódio sobre as negociações da tarifa do Brasil que não estão andando e estão travadas. A gente poderia ter gravado mês passado que ia continuar na mesma, do que gravar sobre a Coreia, porque muda tão rápido. E eu acho que nem houve negociação entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas não está tendo nada, Não teve nada. Foi o Trump que falou assim, o Trump conversou, na verdade o Trump colocou
tarifas de 50 para tudo. Aí os lobistas norte-americanos que têm suco de laranja, etc., da Embraer, etc., falou, cara, não vai dar, porque a gente depende dos produtos brasileiros no meio da cadeia. Aí o Trump falou, realmente não tem como. Então eu, por conta própria, vou abrir uma lista de exceções. 694 que vão de 50 para 10. É isso. E aí acho que o Brasil achou legal, a ponto do Lula ter coragem de mandar lá uma cartinha pelo New York Times pro Trump, né? Aí falou, a gente não vai negociar nem questões de segurança nacional, interesses nacionais, soberania. O governo fazer um plano para ajudar as empresas aqui do Brasil internamente, que vai ajudar de certa forma. É claro que alguns produtores, por exemplo, de manga, que dependem dos Estados Unidos, a gente conversou isso no último episódio, vão sofrer um pouquinho mais que outros, e o Brasil vai tentar negociar para abrir café e carne, que estão na mesa de negociações, porque o Trump não abriu tudo olha, eu não abri tudo, mas vamos negociar aqui desse lado. E aí vai seguir história, mas tá por enquanto é isso que tem ficado, né? Menos que da Coreia, pelo menos. Bem mais fácil, né? Bem mais fácil. Mais alguma consideração final antes de fechar esse episódio? Melhor fechar quanto antes para dar tempo de publicar e não ser pego de surpresa de novo. Sim. Então tá, então é isso. Então, mais uma vez, muito obrigado aqui pela participação de vocês, tá? E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Nos encontramos na próxima Reviravolta. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Obrigado.